A inteligência artificial já chegou na sala de aula. E não é mais uma coisa do futuro. Nessa nossa análise, a gente vai ver de perto como as ferramentas de IA hoje já funcionam como uma verdadeira extensão da mente de quem ensina, mudando completamente o jeito de planejar e de aprender. Sabe qual é a primeira pergunta que todo mundo faz? Ah, mas a IA vai tomar o lugar do professor? A gente vai ver aqui que a perspectiva é justamente o contrário. É exatamente como essa citação diz. A tecnologia não veio para substituir ninguém. Ela veio para ampliar, para expandir o nosso alcance pedagógico. E a gente vai entender direitinho como. E aqui está o pulo do gato. A gente precisa parar de ver a IA como só mais um aplicativo e começar a enxergá-la como uma parceira cognitiva. A ideia é que ela funcione como se fosse um upgrade para o nosso cérebro, sabe? Uma extensão da nossa mente que amplifica a nossa capacidade de criar e de pensar a educação. E olha, essa ideia nem é tão nova assim. O psicólogo Lev Vygotsky já falava sobre mediação, sobre como as ferramentas criam pontes para o conhecimento. Pensa na IA como a calculadora do século XXI. Ela não faz o trabalho sozinha, mas ela torna conceitos que eram super complexos em algo muito mais palpável, mais acessível. E aí vem o Seymour Papert e complementa isso com a ideia de construcionismo, que é o seguinte: a gente aprende de verdade quando põe a mão na massa, quando a gente constrói algo. A IA se encaixa perfeitamente nisso. Ela vira a ferramenta ideal para criar ambientes onde o estudante constrói o próprio conhecimento, em vez de só ficar ali sentado recebendo informação. Então, resumindo essa primeira parte, o conceito é até bem simples, né? É a sua mente, só que amplificada. A IA não substitui o raciocínio, a criatividade, a sensibilidade humana. Ela só dá um alcance novo, mais poderoso para tudo isso. Ok, vamos para a prática então. A primeira grande aplicação é no planejamento. Nesse cenário, quem ensina vira uma espécie de arquiteto, que usa a IA para desenhar experiências de aprendizagem muito mais ricas, mais detalhadas e personalizadas. E o processo é um diálogo, não é só dar uma ordem. Primeiro a gente define a meta. O que eu quero que a turma aprenda? Depois, a gente conversa com a IA, pede ideias, estruturas, recursos. E aí vem o passo mais importante. Com toda a sua experiência, o professor refina, personaliza tudo aquilo para a realidade da sua turma. Agora, olha só o que isso quer dizer na prática. Com a IA, um professor consegue gerar em minutos coisas que antes levavam horas. Pense em criar planos de aula super detalhados, ou desenvolver perguntas complexas com base na taxonomia de Bloom, ou até mesmo criar rúbricas de avaliação que são justas e eficazes. Isso libera um tempo que é preciosíssimo para focar no que realmente importa, a interação com os alunos. E está aqui um exemplo bem concreto. Uma rúbrica de avaliação como esta, que poderia levar um bom tempo para ser feita do zero, pode ser gerada pela IA em segundos. Ela já vem toda estruturadinha. Serve como um ponto de partida excelente que o professor só precisa lapidar, ajustar para a sua realidade. Agora vamos virar a chave. Com a aula bem planejada, o estudante se torna o protagonista. A IA, nas mãos dele, vira uma ferramenta de investigação, de descoberta. É aprendizagem ativa na sua melhor forma. A diferença é gigantesca, né? Como a gente vê aqui. A gente sai daquele modelo antigo da aprendizagem passiva, onde a informação é só depositada no aluno, e mergulha na aprendizagem ativa, onde ele está construindo o conhecimento. A IA é o motor que potencializa essa segunda abordagem. As possibilidades aqui são enormes. Os estudantes podem usar a IA para explorar um tema por vários ângulos diferentes, para testar suas próprias hipóteses, ou até mesmo, e isso é fascinante, analisar as respostas da própria IA para encontrar vieses. Isso desenvolve uma autonomia e um pensamento crítico que são simplesmente essenciais hoje em dia. Mas, e tem um mas bem importante aqui, usar a IA não é só sobre ter respostas rápidas. É fundamentalmente sobre aprender a questionar essas respostas. Toda IA tem um viés, que vem dos dados com que ela foi treinada. E ensinar os alunos a identificar isso é uma das lições mais importantes que a gente pode oferecer. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ela deveria estar sempre na nossa cabeça. Neutralidade total é uma coisa muito rara. Ensinar a turma a procurar por ênfases diferentes, por omissões, por pontos de vista escondidos. Isso é a base da literacia digital crítica.
Vejam este exemplo, que é perfeito. A mesma pergunta sobre um evento histórico pode gerar duas respostas que são válidas, mas com focos totalmente diferentes. Uma foca na economia, a outra na cultura. Nenhuma das duas está errada, mas, juntas, elas mostram que toda narrativa tem uma perspectiva. A atividade de comparar essas duas respostas já é uma aula poderosa sobre análise de fontes. E, no fim, a gente chega ao ponto principal. A tecnologia é a ferramenta, mas quem dá a direção, a intenção, a pedagogia é o professor, a professora. Como o título aqui diz, quem ensina está no comando. É o grande protagonista dessa transformação. Portanto, a questão não é mais se a gente vai usar IA na educação, a questão é como. Incorporar essa tecnologia de forma crítica, intencional, está se tornando uma necessidade pedagógica para preparar os estudantes para o mundo que já está aí fora. E para fechar, fica a reflexão. O potencial todo está aí, na nossa mão, disponível. A questão agora é, por onde começar? Qual vai ser a primeira pergunta, o primeiro comando, o primeiro experimento a ser feito com essa nova parceira cognitiva? A jornada começa com essa primeira curiosidade.